O VAR chamou, o Wilson não foi nem pro monitor, porque era lance, como os árbitros dizem, factual. Só que o choque, ele acontece, o choque que derruba, para mim é fora da área. Tem um toque no começo da jogada, pode estar dentro da área? Pode, mas foi ali que foi a falta. O lance é bem enroscado. Agora, o que o Brites não foi inteligente na jogada, não foi, né? Porque o Matheus Martins está saindo da área. O que ele vai dar aquele calço? Não precisa dar aquele calço. Deu uma falha do zagueiro também. Tentar buscar a bola e tal, mas é isso. Ele não precisava ter buscado a bola naquele momento. Mas enfim, está no calor do jogo. E aí foi isso. Quer dizer, nós estamos falando aqui do pênalti a favor do Fluminense. Depois o Cano vai lá no final do jogo e resolve com um empate e consegue levar o Fluminense, então, para a próxima fase. O Fluminense mereceu. O Fluminense mereceu. Mereceu. O Fluminense mereceu a classificação. Tá. E aí fecha aí a rodada hoje da Copa do Brasil para definir o último finalista, ou semifinalista, entre América e São Paulo. O jogo mais equilibrado? Eu acho que é porque o São Paulo fez 1-0 e o jogo em Belo Horizonte. Um jogo de resultado inesperado. Acho que o São Paulo pode conseguir um empate e classificar. Nesse caso vai ver dois clássicos, né? Porque Corinthians e Fluminense numa semifinal. Quem passar de América e São Paulo enfrenta o Flamengo. A semifinal vai ser provavelmente de 2 clássicos. Mas o América pode perfeitamente ganhar o jogo. Tem jogado bem. Está em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. E não vai ser uma vida fácil pro São Paulo, não. O Wilton Sampaio, né? Pra falar direitinho o nome do árbitro de Fluminense e Fortaleza. Tá bom, então. Perfeito, amigo. Muito obrigado. Um abraço grande para você. Obrigado, Milton. Obrigado, Leandro. Até amanhã. Até. Nós temos agora 9h25 para fechar os trabalhos aqui do Jornal da CBN. Vamos acionar nossa equipe de reportagem, começando com Pedro Bonenberg, que está em Belo Horizonte. Bom dia, Pedro. Oi, Milton, bom dia para você e para quem nos acompanha. Olha, uma facção criminosa de São Paulo é alvo de uma operação em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aqui em Minas Gerais. O Grupo de Atuação Especial do Ministério Público e da Polícia Civil de Combate ao Crime Organizado tenta prender agora 5 suspeitos e eles cumprem também 6 mandados de busca e apreensão lá em Uberlândia, no Triângulo. O grupo é acusado de uma série de crimes, como tentativa de homicídio dentro e fora de presídios. As investigações que resultaram na operação começaram após um crime, no dia 28 de maio, quando uma vítima foi sequestrada na cidade e torturada por ser de um grupo rival. De acordo com o Ministério Público, as investigações seguem sendo realizadas e outros casos são apurados dentro dessa facção. Essas são as primeiras informações passadas pela Corporação da Polícia Civil e também, na verdade, pelo Ministério Público. A gente acompanha ainda os desdobramentos dessa operação e traz o balanço para o nosso ouvinte ao decorrer da nossa programação. Milton. Este foi o Pedro Bonenberger. E agora nós vamos a Brasília falar com o Felipe Igreja. Bom dia, Felipe. Bom dia, Milton. Termina hoje o prazo para pedir o voto em trânsito. Quem estiver com viagem marcada para o dia 2 de outubro, primeiro turno, ou para o dia 30 de outubro, segundo turno das eleições, pode selecionar a cidade que estiver para conseguir votar nesse local, desde que esse município tenha mais de 100 mil eleitores. Depois das eleições, o vínculo do eleitor com a sua seção de origem é restabelecido automaticamente. Caso o município escolhido para o voto em trânsito for no mesmo estado do domicílio do eleitor, ele vai ter direito a votar na chapa completa: presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já se o município for em outro estado, aí o eleitor pode votar apenas para presidente. Não existe a possibilidade do voto em trânsito para o exterior, mas quem estiver cadastrado fora do país e também estiver aqui no Brasil no período da eleição, pode aí sim solicitar o voto em trânsito para votar aqui no país. Os pedidos para votar em trânsito devem ser feitos pessoalmente nos cartórios eleitorais. O eleitor deve levar um documento oficial com foto e indicar o local onde pretende votar no dia da votação, 2 de outubro, primeiro turno, ou 30 de outubro, no segundo turno. Ainda não temos um balanço do dado agora em 2022, mas nas últimas eleições gerais, em 2018, mais de 87 mil eleitores se cadastraram para votar em trânsito.
trânsito no primeiro turno daquela eleição. E também termina hoje o prazo para que as eleitoras e os eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida solicitem também transferência para votar em uma sessão especial com acessibilidade, espaços adaptados para oferecer fácil acesso e maior comodidade e segurança no momento do voto. Esse requerimento deve ser feito em qualquer cartório eleitoral pelo próprio interessado, que também deve estar com um documento oficial, e a solicitação também pode ser feita por um procurador dessa pessoa. Milton. Obrigado, muito obrigado, Felipe Igreja, portanto, com as informações ao vivo de Brasília, fechando os trabalhos aqui do Jornal da CBN, que contou com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, do Ender Starles, o estagiário do Jornal da CBN, que está de parabéns pelo Dia do Estagiário, o Renato Barcelos, o Bruno Teixeira e o Leandro Gouveia. Bom dia para você, Leandro. Bom dia, Milton. Parabéns aos estagiários. Boa quinta-feira para todo mundo. Até logo mais ao meio-dia. E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quinta-feira, que já está no ar. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Leandro Gouveia. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O lucro líquido da Caixa Econômica Federal encolheu 70% entre abril e junho na comparação com o mesmo período do ano passado. Os ganhos do banco somaram 1 bilhão e 800 milhões de reais no segundo trimestre. Em relação aos 3 meses anteriores, houve queda de 27%. O balanço divulgado hoje é referente aos últimos momentos da gestão de Pedro Guimarães. O executivo pediu demissão no início de julho, após ser acusado de assédio sexual por funcionárias. A advogada suspeita de fazer parte do grupo que planejava a fuga de Marcos Williams Erbas Camacho, Marcola, de uma cadeia federal, ganhou o direito de ficar presa em casa. A defesa alegou que Cássia de Assis tem um filho com transtorno do espectro autista, que depende totalmente da mãe. A advogada terá de usar tornozeleira eletrônica pelo prazo de 90 dias e só poderá sair de casa para eventuais emergências médicas e para levar a criança a consultas. A mulher foi presa no último dia 10 em Mato Grosso do Sul, numa operação da Polícia Federal. As pessoas que tiveram Covid-19 correm risco elevado de desenvolver problemas neurológicos e psiquiátricos por até 2 anos após a infecção. A informação faz parte de uma pesquisa da Universidade de Oxford, publicada numa revista científica do grupo The Lancet. Entre os problemas verificados estão psicose, demência e convulsões. Indivíduos com mais de 65 anos apresentaram um risco ainda maior de desenvolver algum transtorno. O homem acusado de financiar o genocídio de Ruanda em 1994, Felician Kabuga, começará a ser julgado em Haia no dia 29 de setembro. Ele ficou 25 anos foragido e foi detido em maio de 2020, na França. Kabuga era um dos homens mais procurados do mundo. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Apresentação: Flávio Paradella.
Olá, muito bom dia. Começa aqui o CBN Campinas desta quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao CBN Campinas. Hoje sim, vai até às 11h30 da manhã, voltando ao seu horário normal. Acompanhamos, as sabatinas ao longo desta semana e nesta quinta-feira, então, na íntegra, o CBN Campinas. E hoje ele vai... Ontem ele já precisava, tá? Não ia falar nada, não. Mas hoje ele também precisa ser na íntegra, que tem muita coisa acontecendo. E eu já vou começar aqui. A Celina já tá em Hortolândia. Já tá lá na frente da delegacia. Mas o Felipe tá aqui já ao meu lado para trazer esse destaque. E depois ela entra no CBN Campinas complementando com o que tudo tá acontecendo na cidade de Hortolândia. Ontem tivemos as investigações do caso Zé Carlos. Agora, em Hortolândia, vereadores foram presos. Felipe Pereira. 2 vereadores foram presos, um assessor também por suspeita de rachadinha. Aquele esquema em que parte de salários de assessores ficam, na verdade, para os vereadores. A operação foi comandada pelo 10º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, cumprindo as determinações da 3ª Promotoria de Justiça de Hortolândia. Ainda não há mais detalhes, mas eles estão, os 2 vereadores e o assessor, neste momento na delegacia de Hortolândia prestando depoimento. E vamos seguir aqui. Agora, voltando para Campinas e o caso Zé Carlos. A reverberação, no Legislativo Campineiro, após a operação que abalou o presidente da Câmara. Os vereadores dos partidos de direita querem a abertura de uma CPI contra Zé Carlos para apurar as denúncias. Os vereadores dos partidos de esquerda dizem que aceitam conversar, mas querem que a CPI se estenda não só à denúncia de pedidos de propina por parte de Zé Carlos, mas a todos os contratos terceirizados da Câmara. Já o líder de governo, Luiz Rossini, do PV, se mostrou mais moderado e disse que é necessário aguardar as investigações e dar o direito de defesa a Zé Carlos. Aí o Guilherme Perangeli trazendo esse destaque pra gente, logo mais ele faz esse apanhado, dessa movimentação, dessa sessão. É intensa. Tem, então, pedido de abertura de CPI e todo um destaque. Tem movimentação para abrir e fechar, para que a sessão nem acontecesse, tá? Isso tudo aconteceu ontem à tarde no Legislativo de Campinas, após essa operação que deixa bem combalido, o presidente Zé Carlos na Câmara de Campinas. Como eu disse, apresentação de CPI. Marco Guarizo que traz pra gente, os vereadores que já apresentaram, esse pedido para abertura e precisam do quê? De assinaturas. Os vereadores Nelson Osseri e Marcelo Silva, ambos do PSD, apresentaram nesta quarta-feira um pedido de comissão especial de inquérito para apurar os fatos envolvendo a suposta cobrança de vantagens indevidas para a manutenção ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo por parte do presidente da Câmara. A defesa do vereador Zé Carlos alega a inocência do vereador. O CBN Campinas de hoje houve um dos autores desse pedido de comissão parlamentar. O programa terá a participação do vereador Nelson Osseri, do PSD. Vamos lá para a área da saúde, porque enfim a abertura em Campinas da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 35 anos. Enzo Urignani. Depois de muita espera, o público a partir de 35 anos que recebeu a 3ª dose há pelo menos 4 meses vai poder tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em Campinas na próxima segunda-feira. Essa medida deve alcançar 95.487 pessoas. E vamos então agora aos números altíssimos da dengue em Campinas. André Berenguel. Casos de dengue disparam em Campinas e ultrapassam os 10 mil registros. Só nos últimos 2 meses foram cerca de 2 mil casos. O município contabiliza 4 mortes pela doença este ano. Na comparação com 2021, o aumento de casos é de 349%. Agora o giro regional começando por Piracicaba, o reajuste dos servidores. Rafael Fioravante. Prefeitura de Piracicaba protocola projeto de reajuste do salário dos servidores e novo piso de agentes comunitários de saúde. Projetos já foram protocolados na Câmara e devem passar por votação. A infestação de escorpiões no cemitério de Americana, Vladimir Catarino.
Prefeitura de Americana faz alerta sobre infestação de escorpiões no cemitério Parque Gramado. Somente nos 6 primeiros meses deste ano foram coletados quase 12 mil animais no local. E a investigação de venda irregular de lotes na cidade de Limeira, Carlos Gomide. Ministério Público determina ação em fazenda na zona rural de Limeira, onde estaria ocorrendo venda irregular e ilegal de lotes. Local pertence a uma cooperativa habitacional de um vereador da cidade. As negociações estariam ocorrendo pelas redes sociais, mas segundo a Polícia Civil, nada foi constatado no local. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E vamos então com a primeira participação da Thaís Azevedo aqui no CBN Campinas. Thaís, esse motorista que está pelas rodovias pela nossa região, encontra algum tipo de dificuldade? Muito bom dia. Ótimo dia para você, Paradela. Bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, Paradela, quem segue ali pela rodovia Professor Zeferino Vaz encontra lentidão na chegada à rodovia Dom Pedro, sentido Campinas. No sentido Paulínia, são boas as condições. A rodovia Dom Pedro tem lentidão na chegada à rodovia Anhanguera. Já no sentido Jacareí, motorista perde tempo somente ali no trevo de Barão Geraldo, mas nada que prejudique o trânsito. O anel viário Magalhães Teixeira tem pistas livres, sentido rodovia Miguel Melhado e sentido rodovia Dom Pedro. A mesma coisa acontece pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem boas condições nos dois sentidos, Paradela. Ok, muito obrigado. Thaís Azevedo está aqui participando do CBN Campinas. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Vamos então com a participação do Carlos Cabela. Muito bom dia, Cabela. Uma quarta-feira bem recheada, um Corinthians que enfim desencantou não só o Corinthians, como o Yuri Alberto. Pois é, bom dia para você, Paradela, todos do CBN Campinas. Ontem o Corinthians apresentou um futebol acima da média do que ele vinha apresentando, né? E o Yuri Alberto até que enfim marcou, e marcou 3 gols para ajudar o Corinthians a se classificar. Ele não tinha nem chutado a gol até aquele instante, né? Pois é. Impressionante. Pois é. Mas agora, e belos gols, hein? Belos gols. Aliás, o gol de cabeça desviado da cobrança de falta, o Renato Augusto, muito bem colocado a bola e ele foi perfeito no desvio de cabeça. E o terceiro gol dele, o quarto do Corinthians, na cavadinha. Uma pintura. Muito bom mesmo, muito bonito. O gol do Yuri Alberto que desencantou e o Corinthians está na próxima fase. E vai pegar um Fluminense, que se classificou ontem, só para né? dar uma pitadinha, eu gostei, não da vitória em si do Corinthians, mas gostei do que aconteceu com o Jorginho. Chatinho ele, viu? Fala o que quer. Aí depois falou, não, esse português é muito legal. Nossa, como é... Muito simpático ele. Dorzinho verdade. de cotovelo do Jorginho, que é impressionante, viu? Faz parte do futebol, né? Fala hoje, amanhã as coisas mudam, né? Tanto dentro como fora de campo, tudo que é ligado Ele ao foi futebol. defender o Vitor Pereira, não, porque tá criticando o Abel Ferreira, sei lá por quê. Exatamente. Jorginho resolveu entrar numa situação de que ele tá em conflito com o Abel. Como eu diria, quem é Jorginho nesse momento para criticar o Abel Ferreira? E eu não vejo nem e o porquê criticar o Abel Ferreira. Pois é, a minha mãe dizia, né, muito tempo atrás, eu era criança, eu não entendia muito bem, né, mas ela dizia o seguinte: você quer aparecer? Pendura a melancia no pescoço e sai andando pela rua. Não, mas ontem ele apareceu, 4-1 no time então, dele, que foi, tinha ganhado 2-0, todo mundo achava, ih, rapaz, tomou 3 gols de Yuri Alberto, apareceu bastante. Apareceu o trabalho muito, de Jorginho aí verdade. no Atlético Goianiense. Bom, eu dizia o seguinte: o Corinthians pega o Fluminense classificou ontem com 2 gols duvidosos, né? 2 lances duvidosos. Muita reclamação. Lucas Crispim no Twitter desceu a lenha. Aliás, falou que é caso de delegacia. Eu tenho a imagem, é que eu não separei para colocar no YouTube para nós aqui, mas eu vou trazer às 11h30 da manhã, ou quem sabe dentro do placar, se houver um tempinho, a imagem da linha traçada no momento do lançamento pro Cano, que faz o segundo gol, o gol do empate. Tem uma cara de... Ele tá, o braço ali... tá muito, pra mim tá muito impedido, pra mim, não tá pouco impedido, tá muito impedido o Cano no lançamento que foi feito. E o próprio pênalti, eu acho que não foi pênalti também. Na minha opinião, não foi pênalti. Esse é o lance. Eu vi esse lance também. Então, infelizmente, mais uma vez, o VAR é o protagonista de um jogo onde o Fortaleza venceu por 2-0. O Fortaleza que vem em franca recuperação, já saiu da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E ontem só não se classificou devido a esses lances duvidosos dados aí ao Fluminense.
Fluminense empatou o jogo e no agregado está classificado a pegar o Corinthians na semifinal. No outro jogo de ontem, o Flamengo, né? Que teve um primeiro tempo não legal, superioridade do Atlético Paranaense, mas no segundo tempo um lance lindo, maravilhoso, uma pintura. A gente falou de Pedro. pintura do Yuri Alberto, o que fez o Pedro ontem. Um golaço de bicicleta do Pedro, deu a classificação ao Flamengo. E está esperando hoje São Paulo ou América, que se enfrentam lá no Independência, 1-0 para o São Paulo e a vantagem. Você acha que passa quem? Eu acho que passa o São Paulo. São Paulo chegando numa semifinal. Um dos poucos, se não o único título que o São Paulo não tem, né? Que é uma Copa do Brasil. Exatamente. E deve pegar pela frente o Flamengo, que vem muito embalado nessa Copa do Brasil aí. Então vamos lá, esperar. Primeiro jogo foi 1-0 pro São Paulo. A gente lembra, teve um pênalti pro América, cobrança ridícula. Perdeu feio. Mas ainda tá em aberto São Paulo aí contra o América. Vamos ver o que vai acontecer. Eu volto. E toda a preparação pro derby. No placar CBN a gente cita bastante essa preparação. Nós falamos tanto de Copa do Brasil, né? Mais de 12 mil ingressos já vendidos. A carga total beira em 16 mil ingressos. Tem 4 mil ingressos reservados para o sócio torcedor e para as crianças que vão se cadastrar para poder entrar. E o que sobrar será vendido na sexta-feira, no último pacote de venda dos ingressos para o derby, no próximo sábado, 11 da manhã. Legal. Então, placar CBN hoje. Hoje tem placar CBN. Hoje tem CBN Esportes Campinas, primeira edição. Tudo. Tava com saudade. Eu também. Finalmente, parece que a volta das férias, hoje é o primeiro dia. Você tá voltando hoje das férias? Não, foi na segunda. Ontem já deu uma prévia. Né? Foi um se vira nos 30. Tá agitado. O trem tá agitado. Tá bem agitado. Tá agitado. Bem, pra gente aqui pra trazer a informação. Pros outros esse trem fica bem mais complicado. Aliás, ontem um ouvinte nos mandou mensagem durante a segunda edição do CBN Esportes dizendo o seguinte, que mais agitado que o derby seria a sessão da Câmara de ontem. Ontem foi tensa. Tensa é a palavra. Não foi tão assim com ânimos exaltados, mas tensa. Você percebia ali que tinha gente pisando em ovos, tinha gente ali colocando farpa debaixo da unha, mas ninguém tava... exaltado. Ainda. Sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Já tô quase separando aqui a música de Game of Thrones, porque vai começar. Vai começar. A queda aí. A queda de um rei começa a outra agora, nesses bastidores. Lembrando, ele já ia terminar o mandato dele como presidente de Zé Carlos, só que a coisa parece que vai ser um pouco mais rápida. Só que tem detalhes de quem pode assumir, que queria, na verdade, a partir do ano que vem. Então, os jogos já começaram ali nos bastidores. Que coisa, não? Que coisa. Rei morto, rei posto. Vamos então com o CBN Campinas e você pode participar mandando seu recado pelo 19 991869070, é o mesmo por essa transmissão que estamos fazendo neste exato momento pelo YouTube e no Facebook. Tá no YouTube, tem o chat. Entre em contato com a gente, mande seu recado pelo chat. O Cristiano Salvione só manda recado e o Emerson Santana também só manda recado. O Valdir, no estúdio CBN, por que vocês não mandam aí pelo chat do YouTube da CBN Campinas? Tem também o Facebook. Lembrando que o Facebook está no ar, você acompanha essa transmissão e também tem todo o nosso material de jornalismo disponível na sua timeline. Então entre em contato com a gente, participe aqui do programa, mande a sua sugestão, a sua crítica, a sua sugestão de pauta. É muito importante aqui pra gente essa interação com o nosso ouvinte. Seguindo aqui com o CBN Campinas, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, as gravações Marcelo Eloy. No YouTube e no Facebook, a operação é dele, Daniel França. Participam do programa Enzo Urgnani, Felipe Pereira e toda a equipe de jornalismo da CBN Campinas. A chefia de redação é de André Berenguel, a direção geral é de Daniela Pedroso e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, rápido intervalo, 9h47. Daqui a pouco a gente volta com as informações de Hortolândia, que a coisa está pegando fogo também por lá no Legislativo. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Campinas. Nove horas e 51 minutos. Cristiano Salvione, que participe e manda seu recado pelo YouTube da CBN Campinas. Fala bom dia, Flávio. Bom dia, Felipinho. É você, viu? Acabou a moleza, né, Flávio? Programa normal hoje, sim. Programa normal, seguindo até às 11h30. E ele falando, rapaz, resolveram levantar o tapete da RMC, e vamos lá, pra você que tá chegando agora e não entendeu o porquê, tá fazendo relação, não só com o que aconteceu ontem com o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, que a gente traz aqui todos os detalhes logo mais, mas o que tá acontecendo agora. Felipe Pereira tá aqui ao meu lado, traz detalhes dessa ação que acontece em Hortolândia, tem vereadores presos lá na cidade, e a Selene Silveira tá em frente à delegacia, e ao longo aqui do CBN Campinas, também trazendo todo esse cenário lá na cidade. Mas vamos lá, começando pelo início. Começando pelo começo. Felipe Pereira, traz pra gente aqui, o que aconteceu nesta manhã na cidade de Hortolândia? Pois é, ô Paradela, nesse inteirinho todo, de tudo isso que já está acontecendo aqui em Campinas, a Polícia Militar, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Piracicaba, cumpriu mandados de prisão, 3 mandados de prisão contra 2 vereadores e um assessor da cidade, da Câmara de Vereadores da cidade de Hortolândia. O pedido da prisão foi feito pela Promotoria da Justiça de Hortolândia, contra os vereadores que nós apuramos até o momento, Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB. O que nós temos até o momento de informação, quem está acompanhando a gente no YouTube está vendo imagens que a Celina Silveira fez lá da chegada do filho do vereador Enoque. Suspeita-se que seja filho do Enoque, né? Pode ser filho da Márcia também. Filho de um deles, né? Filho de um deles, chegando ali nesse momento à delegacia de Hortolândia, ali no Parque dos Pinheiros. Agora, a Celina informa
que estão tentando negociar a saída dos vereadores por outra porta da delegacia, porque toda a imprensa tá lá na porta da frente, aquela pataquada toda que todo mundo... é pataquada. Vamos lá, pra preservar. Pra preservar. Já foi. Já foi. A cidade inteira já tá sabendo, já não adianta querer muito preservar muita coisa. A informação que nós temos é que a denúncia que motivou a prisão se trata do esquema da rachadinha, de rachadinha, que é aquele em que os assessores têm que dar parte dos salários para os vereadores aos quais eles são contratados. Até então, não havia nenhuma... não digo denúncia, mas não havia conhecimento desse esquema a nível amplo lá na cidade. E aí... por isso que para muita gente há uma surpresa essa operação que acontece hoje. Lembrando que nós ainda não sabemos quem é o assessor, né? Se ele é eventualmente assessor de um ou da outra, ou eventualmente assessor de um terceiro vereador. Essa informação ainda não foi divulgada. Nesse momento... Adivinha quem é o advogado que foi contratado? Ralph Tortman. Exatamente. Esse Dr. Tortman, rapaz. Informação que acaba de ser passada pela Celina Silveira. O advogado Ralph Tortman está chegando nesse momento à delegacia lá de Hortolândia. Vai ter trabalho, hein, Ralph Tortman? Vai ter trabalho. Bota Ele trabalho já tem bastante, nisso. mas... Inclusive, ele acabou de chegar. Tá. Me parece que é o pai, inclusive. O pai? Nossa, faz tempo. Se eu não tiver muito enganado, esse daqui é o pai. Depois você dá uma olhada no vídeo aí. Tá bom. Enfim. Segue o jogo. Segue o jogo. A investigação, por enquanto, não deu mais detalhes, nem a Promotoria de Justiça de Hortolândia ainda também não contou mais detalhes sobre essa investigação. É claro que nós estamos apurando, não é? E que se trataria, de fato, da rachadinha. Né? Pelo menos essa é a primeira informação. Os três, aliás, seguem nesse momento na delegacia de Hortolândia prestando depoimento para o delegado. E é claro, mais informações daqui a pouquinho com a Celina Silveira direto do local. Não, é o Ralph Tortman filho. É o mesmo. É o filho. Então tá. Então eu estou vendo mal. Você está vendo mal. Não, o tempo passa também, né, minha gente? Porque quando eu conheci o filho era novo ainda. Você também. Também. Então não vai falando. Mas vamos lá. Você também. Também. Faz tempo. E você falou do Ralph Tortman, né, que chega lá à cidade de Hortolândia, nesse esquema para fazer então a defesa desses políticos. Ele é o advogado do vereador Zé Carlos aqui de Campinas. Então, como diria Valmir Bortoleto, como jornalismo é gancho, obrigado pelo gancho para passar para essa seara. A gente sai de Hortolândia, vem para Campinas e volta a falar sobre esta situação. Lembrando, Celina Silveira segue acompanhando e logo mais ela entra com esses detalhes, né, de tudo que está acontecendo na cidade de Hortolândia, na prisão dos vereadores nesse suposto esquema de rachadinha. Aqui a coisa, lembrando, Tortman já era advogado de Zé Carlos, porque Zé Carlos também tinha suspeita de rachadinha. Vários vereadores, né? Mas, agora a situação aqui é nesse pedido de propina, corrupção passiva, podendo também ter lavagem de dinheiro dentro de contratos que estão sendo aí investigados pelo Ministério Público ontem essa ação de mandados de busca e apreensão acontecendo tanto na Câmara de Campinas, na casa do vereador Zé Carlos, na casa e escritório do advogado dele e também no teatro, na sede provisória do Teatro Bento Quirino. Essa ação aí que obviamente atingindo em cheio o presidente da Câmara, Zé Carlos. E a situação dele que vai se deteriorando a cada hora, né, que passa. E começa uma guerra nos bastidores, a gente separa então a trilha sonora para isso, na política campineira, para saber quem vai assumir essa cadeira da presidência da Câmara de Vereadores de Campinas. Lembrando, em janeiro isso já iria acontecer, mas já há conversa, já há movimentação para saber o que acontece neste exato momento. Tá? Desde o início da operação Lambuja, não gostei desse nome, então eu vou chamar só de operação, do Ministério Público, as reações sobre as denúncias de corrupção passiva que envolvem o político e o advogado comissionado Rafael Creato, subsecretário de Relações Institucionais da Casa, estão cada vez mais fortes. No plenário provisório do Teatro Bento Quirino, apenas 11 vereadores participaram do início da sessão. Lembrando, houve uma tentativa ontem de esvaziar essa sessão, tá? Iniciou-se a sessão,
E não tinha e para ter o corpo precisa de 11. Aí houve uma conversa, os 11 apareceram, aí veio o resto. Aí veio o resto para ter. Bom, a sessão foi comandada pela vice-presidente Débora Palermo do PSC, guarde este nome. Já que Zé Carlos, ao obedecer um conselho do advogado de defesa, não deu as caras. Como a gente citou no Jornal da CBN, lá no comecinho, a expectativa era, nos bastidores, que ele iria aparecer. Mas ninguém contrata Ralph Tortman e não segue esse conselho. O conselho ontem foi colocado aqui ao vivo, em primeira mão, pelo próprio advogado Ralph Tortman Filho, de que o conselho dele, a orientação era de que fique em casa. Não tem a ver com lockdown. Na hora da votação dos projetos, que não incluía nenhuma pauta da cidade, mais 8 apareceram apenas para isso. Movimentação para tirar Zé Carlos da presidência já havia começado durante a manhã. Vereadores discutiram a possibilidade de usar um artifício que supostamente existia na casa, em que 11 vereadores poderiam pedir a destituição da mesa diretora, algo que a assessoria de imprensa negou a possibilidade. Na verdade, eles não apresentaram. Poderiam sim ter apresentado isso aqui, viu? Eles resolveram então apresentar uma CPI, SEI. Nossa, ficou uma zona ontem, tá? O pessoal começou a falar em CPI, depois falou SEI. E assim, foi meio atabalhoado. De qualquer maneira, pode ser mais provável essa abertura, né, de CPI, SEI, ou uma comissão processante, que também precisa de pelo menos 11 assinaturas. O que os vereadores mais comentaram é que se dependesse apenas de Zé Carlos, como a gente citou, ele iria ao plenário. Agora, né, hoje, expectativa para saber se o presidente renuncia a esse cargo ou não. Reforçando que ele não deixa de ser vereador, já que as ações apontadas nas denúncias teriam acontecido apenas quando ele era o principal representante do Legislativo, cargo que é ocupado a cada 2 anos. Como eu disse, o mandato dele termina neste ano e ele não tem a possibilidade de reeleição. Isso não existe, né? Cada mandato. Às vezes acontece isso, né? De um vereador ser final de mandato, no outro, mas aqui iniciou uma nova legislatura, então pode. CBN Campinas apurou que o PSB se reuniu ontem para discutir a situação de Zé Carlos. O apoio, por enquanto, está mantido, mas há uma preocupação de que o caso mancha a imagem de candidatos do partido, entre eles, né, Jonas Donizete, que tenta essa vaga de deputado federal. Qual é o limite? O limite é o áudio que o Ministério Público disse que tem em mãos, tá? Por enquanto existe uma suspeita, existe uma investigação e, ao meu ver, é complicado ter um presidente da Câmara com essa suspeita. Ele tem que... Seria até bom para ele, se afasta do cargo, faça se defender, é um vereador da casa, tem seus problemas e tal, e se defende tranquilamente. Agora, o cargo, a liturgia desse cargo, ter alguém com essa suspeita pairando, já é difícil. Além disso, o Ministério Público disse ter um áudio. E se esse áudio vir à tona, aí o que está deteriorado é ruínas. Rapidamente, eu sei que a gente está praticamente estourado, já estourou mesmo, a gente tem as informações do Rodrigo Lopes e o Felipe Bertolli. São os promotores, né, que comandam essa ação. O esquema teria se iniciado no segundo semestre de 2021. E os pedidos de propina ocorriam no escritório de Rafael Creato, que é esse advogado comissionado, e também no gabinete de Zé Carlos. Em regra, o advogado chamava os fornecedores no escritório dele e fazia esse tipo de reunião. Mas houve reunião também com o vereador investigado. Foi apurado também que durante essas reuniões os próprios investigados orientavam os empresários a deixarem o celular no banheiro, a não usar o celular, temendo que ocorresse algum tipo de gravação e tudo mais, que, do nosso ponto de vista, já também corrobora essa prática criminosa. O Ministério Público afirmou também que, dentre os casos analisados, incluindo o da TV Câmara, o pagamento de propina não se consumou. Porém, o pedido de propina, mesmo que não concretizado, já configura crime, conforme explica o promotor Rodrigo Lopes. Sim, o pedido de vantagem já configura a prática do crime de corrupção passiva, consumado. Ele não precisa efetivamente receber o dinheiro para consumar esse tipo de crime. Então tá aí. Essas são as afirmações e o que levou, né, o Ministério Público a fazer essa ação ontem contra o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos, e agora fica nesse compasso de espera, né, sobre esse áudio.
que o Ministério Público disse que tem, de que dentro dos bastidores da Câmara de Campinas, vereadores dizem que tem. E se isso vir à tona? Esse é o limite para esse apoio que o PSB ainda mantém, né, ao presidente Zé Carlos, que comanda, né, o Legislativo Campineiro. Trânsito. Vamos lá, Thaís Azevedo, a sua movimentação agora. Olha, Paradela, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles encontra lentidão desde o viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina, sentido centro. No sentido Nova Campinas, motorista perde tempo somente ali nos semáforos, mas nada que prejudique o trânsito. Agora pela Avenida Norte-Sul, tem trânsito carregado sentido Taquaral, desde a saída do viaduto Laurão até a Rua no Poranga. No sentido ponte do viaduto Laurão, motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Princesa do Oeste tem boas condições, sentido Vila Lemos e sentido centro. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, firmou um contrato superior a 60 milhões de reais para a compra de tratores com uma empresa que está em nome de uma jovem que, de acordo com a mãe, trabalha como diarista. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A Controladoria Geral da União identificou o risco de superfaturamento de 11 milhões e 800 mil reais no negócio. Termina hoje o prazo para solicitar o voto em trânsito. A opção é destinada a eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral no dia do pleito. Para requisitar o serviço, a pessoa precisa ir pessoalmente a um cartório eleitoral e indicar o município onde estará. A cidade deve ter obrigatoriamente mais de 100 mil eleitores. Não é possível fazer a solicitação pela internet. Uma facção criminosa de São Paulo é alvo de uma operação em Uberlândia, Minas Gerais. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público tenta prender 5 suspeitos e cumpre 6 mandados de busca e apreensão. Segundo o GAECO, o grupo é acusado de uma série de crimes como tortura e tentativa de homicídio. E o Ministério da Defesa da Finlândia informou que 2 caças russos violaram o espaço aéreo finlandês. De acordo com o governo do país do norte da Europa, a invasão durou 2 minutos. A Força Aérea da Finlândia identificou os aviões e a Guarda da Fronteira iniciou uma investigação. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 10h09, a participação novamente de Thaís Azevedo. Thaís, problemas? Olha, Paradela, quem utiliza a rodovia Anhanguera sentido capital encontra tráfego intenso em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60 e na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 11, reflexo de congestionamento nas marginais. No sentido interior, são boas as condições. Pela rodovia dos Bandeirantes, motorista perde tempo também ali do quilômetro 16 ao 13. Já quem segue em sentido interior encontra boa movimentação. A rodovia do Alberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. A mesma coisa acontece pelo anel viário Magalhães Teixeira, que tem trânsito fluindo bem, tanto sentido rodovia Dom Pedro quanto sentido rodovia Miguel Melhado. Paradela. Muito obrigado, Thaís. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas. São 10h12. A gente segue aqui falando sobre a situação do presidente da Câmara, Zé Carlos, e toda essa movimentação, requerimento para abrir uma comissão para investigar o caso. Os vereadores Nelson Osseri e Marcelo Silva, do PSD, apresentaram nesta quarta-feira um pedido de comissão especial de inquérito, a SEI, para apurar os fatos envolvendo uma denúncia de cobrança de vantagens indevidas para manutenção ou prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo por parte do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, do PSB.
O pedido foi protocolado após a Operação Lambuja do Ministério Público, que realizou busca com o objetivo de fazer a apreensão de documentos que denunciariam fraudes em contratos da Câmara Municipal. A denúncia contra o presidente Zé Carlos é de que ele tenha pedido propina para fechar contratos de prestação de serviços terceirizados junto ao Poder Legislativo. Segundo Nelson Osseri, além dele e de Marcelo Silva, os vereadores Major Jaime, do PP, e Paulo Gaspar, do Novo, também já assinaram o pedido de inquérito. É preciso 11 assinaturas para que a comissão seja aberta. De Campinas, Marco Guarizo. E aqui ao meu lado, Guilherme Perante, que traz essa reverberação no Legislativo campineiro. A gente já citou aqui algumas partes mais dos bastidores, mas o Guilherme que faz um compilado. Gostei dessa palavra, Felipe Pereira. Compilado sobre o que aconteceu de fato oficialmente, né? Quando os vereadores subiram ao púlpito lá no Teatro Bento Quirino, a sede provisória da Câmara, depois de tudo que aconteceu nesta quarta-feira. Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Paradela, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem essa sessão, teve sessão ontem, sessão esvaziada, pelo menos no início. Ela começou com um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores, ou seja, somente 11 dos 33 estavam presentes no momento da abertura da sessão, que foi presidida pela vereadora Débora Palermo, né, que é a vice-presidente, porque Zé Carlos esteve ausente na sessão de ontem. O vereador Marcelo Silva, do PSD, né, um dos integrantes do bloco da direita da Câmara, foi um dos primeiros que falaram sobre essa denúncia envolvendo Zé Carlos do PSB e relatou que ele teve participação direta no caso, instruindo um empresário que teria sido vítima de um pedido de propina. Ele ainda explicou o motivo de não ter levado o assunto à tona ainda no ano passado, quando ele ouviu o primeiro relato. Antes que contem as histórias, eu quero que vocês saibam da minha boca o que aconteceu. Em fevereiro de 2021, há 1 ano e meio atrás, eu fui procurado por uma terceirizada da casa, dizendo que estavam acontecendo conversas estranhas. E eu agi da seguinte forma: quando eu tive acesso e ouvi, são 3 áudios, 2 gravações com o advogado, uma gravação com o presidente Carlos. Eu ouvi, está no processo e logo todos terão acesso. Aquilo é grave e nós, por obrigação legal, eu orientei a pessoa a procurar o órgão competente para investigar. Todos vocês, alguma hora, terão notícia do teor da gravação, expressa de uma corrupção, de um pedido de propina, mas eu não queria mais, novamente, passar por tudo. Todos vocês sabem o mandato passado como foi, a história, que eu não quero repetir. E por preservar a presunção de inocência, eu disse, o órgão competente para apurar é o Ministério Público. Leva a ele a informação. Então eu não fiz absolutamente nada daquilo que vocês 32 não fariam sob pena de estarem prevaricando na nossa função. Os 32, ele se refere aos outros 32 vereadores, já que são 33, né? Mas isso inclui o Zé Carlos, acho que o Zé Carlos é verdade, não levaria. Então seriam 31. 31. O Nelson Osseri, também do PSD, defendeu o afastamento de Zé Carlos e a abertura de uma CPI, o que já é apoiado por outros vereadores, principalmente do bloco da direita, como o próprio Osseri, Marcelo Silva, Major Jaime do PP e Paulo Gaspar. Mais uma vez, eu subo a essa tribuna para falar sobre fato que mancha a credibilidade da Câmara Municipal, é digno assim de tristeza e também muita vergonha. É preciso, obviamente, uma apuração. Não é de hoje que a Câmara tem sua imagem manchada e por isso é fundamental que nós, vereadores e representantes do povo, assinem, aprovemos assim uma CPI para mostrar à população que aqui não é lugar onde se esconde sujeira embaixo do tapete. Os parlamentares de esquerda aproveitaram para criticar a terceirização e afirmaram que estão dispostos a conversar sobre a abertura de uma CPI. Mariana Conte, do PSOL, pediu que Marcelo Silva disponibilize os áudios e provas contra Zé Carlos aos demais vereadores. Não é a primeira vez que nós temos escândalos envolvendo a terceirização. Todos se lembram do grande escândalo que aconteceu do Hospital do Verde. A terceirização fragiliza as relações trabalhistas e é uma avenida para a corrupção. Eu entendo que tudo isso tem que ser apurado, tem que ser investigado. Entendo que o vereador Zé Carlos deve ser afastado do cargo da presidência. E sobre a proposta da CPI, estou disposta a conversar. Que o vereador Marcelo apresente para nós quais são esses fatos concretos.
que nós queremos ver, queremos saber, queremos ouvir, estamos dispostos a discutir e a dialogar sobre a questão da CPI. Companheiro de partido de Mariana Conte, Paulo Búfalo, questionou por que Marcelo Silva não fez uma denúncia para investigação na própria Câmara ainda no ano passado e defendeu que uma eventual CPI investigue não somente esse caso, né, de pedido de propina por parte do vereador Zé Carlos de acordo com a denúncia, mas que se investigue todos os contratos terceirizados da Câmara e até da Prefeitura. Porque optou-se por levar o Ministério Público quando a Casa poderia ter utilizado do seu instrumento de fiscalização e controle dos parlamentares diante de uma denúncia. Portanto, a Casa poderia estar realizando esse debate lá atrás. Eu não estou dizendo aqui que nada deve ser levado ao Ministério Público. Agora, nesse momento em que se leva esse recorte específico, nós queremos saber dos vereadores que já assinaram e daqueles outros que precisam avaliar, se nós vamos fazer um recorte nesse fato específico ou se nós vamos ter a coragem suficiente para olhar para o conjunto dos contratos terceirizados por essa casa ou pela Prefeitura de Campinas, que já tem muitos indícios de esquemas de corrupção, muitos indícios. O líder de governo na Câmara, vereador Luiz Rossini do PV, que tem Zé Carlos como um aliado, né, já há algum tempo, ele se mostrou mais moderado, disse que é necessário aguardar as investigações para que aí sim se tire conclusões e defendeu, né, o direito de defesa de Zé Carlos. Eu sempre disse em situações passadas que acredito e confio no poder de investigação do Ministério Público, que dispõe de instrumentos que a Câmara não tem. Mas eu acho que nós não podemos nos antecipar, pré-julgar e condenar ninguém sem o devido processo tramitado e concluído. Eu quero dizer que o vereador Zé Carlos deve merecer, no mínimo, o benefício da dúvida. Certamente ele terá toda a oportunidade de apresentar a sua defesa no âmbito do processo que já está instaurado e está correndo. Oxalá que ele consiga provar a sua inocência. Por isso, eu acho que a gente não pode se precipitar e condenar ou fazer alguma coisa que amanhã possa ser não confirmada nessa investigação. Bom, sobre a sessão, né, depois o quórum aumentou, chegou a 20 vereadores, 6 itens foram votados, sendo o principal um projeto de resolução de tornar o mês de novembro como o mês da consciência negra do Legislativo, proposta de autoria da mesa da Câmara, que é encabeçada por Zé Carlos, e foi aprovado em turno único para dela. Mas ontem não tinha essa cabeça. Não. Vamos lá, seguindo aqui com o CBN Campinas, agradecendo ao Guilherme Pierante, trazendo esses detalhes, né, dessa sessão ontem, agora sim, essas falas que foram, né, proferidas a público. Quem trouxe antes era mais no bastidor, me chama a atenção que muito se questiona sobre a investigação em si, o que levou para o Ministério Público. Lembrando que Mariana Conte citou Ouro Verde. Ouro Verde partiu do vereador Pedro Tourinho, do PT, que buscou o Ministério Público quando teve indícios de algumas irregularidades. E a partir de chegar no Ministério Público, se desmembrou e chegou até o GAECO, que também é do Ministério Público. Mas, primeiramente, não chegou na área criminal. Tá? Ele buscou, sim, o Ministério Público. Porque uma CPI... Vamos lá, gente. CPI na Câmara de Campinas, nessa última década, a Câmara de Campinas é avessa a CPI, SEI, ou qualquer coisa que se diga. Quantas vezes... Lembrando, história do Ouro Verde. Ah, mas já tá rolando no Ministério Público, não precisa... investigar, vamos deixar acontecer, porque vai ter duas paralelas. Isso, o então vereador, não era presidente, Zé Carlos, citou aqui no CBN Campinas. E outros vereadores também corroboraram com essa tese esdrúxula. Agora, o pessoal está pedindo para aumentar o escopo, né? Lembrando da CPI do governo federal, né, na área da saúde, coloca o governador, coloca os governos petistas, aquilo, ó, incha e nada... Na verdade, é investigar de uma maneira mais correta. Aí você vai atacando os seus inimigos e nada acontece de fato. Mesmo como se fosse acontecer em uma CPI. De qualquer forma, vamos acompanhar aí o que vai acontecer. E até para a gente entender um pouquinho se mais pessoas, mais vereadores assinaram, me chama a atenção de que ainda
É impressionante como são avessos a esse tipo de coisa. Nós estamos em contato com o vereador Nelson Osser. A gente agradece o vereador estar na estrada e conversa com a gente aqui no CBN Campinas. Vamos lá, vereador. Ontem a informação é de que, obviamente, o senhor assinou, Marcelo Silva também assinou, Major Jaime, Paulo Gaspar. Assim, tem vereador para conseguir chegar nessas 11 assinaturas para pedir esse início, né, de uma CPI muito diferente do que a gente tinha anteriormente. Há uma bancada de esquerda grande agora no Legislativo em Campinas. Outros já participam dessa assinatura ou ainda está caminhando a passos muito, muito lentos, lembrando o passado na Câmara da cidade, mesmo em sede provisória? Primeiramente, bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Agradeço a oportunidade de estar explicando aqui dentro de tudo que já foi falado, mas consertando algumas falas, né? CPI e SEI, eu acho que é o mais importante considerar que são o mesmo instrumento, é a mesma coisa. A Comissão Parlamentar de Inquérito, como também a comissão que foi apresentada, que é a Comissão Especial de Inquérito. É a mesma coisa, né? Ambas te dão todos os poderes para poder quebrar sigilo, conversar, convocar, no caso, todos os empresários e fazer uma varredura, um pente fino na Câmara Municipal dentro de todos os contratos. Então, só queria consertar isso que foi falado aqui. Realmente concordo com você que acabou virando aí uma salada, né? SEI, CP, CPI, é muito difícil até para a população entender. Mas deixar claro que CPI e SEI é a mesma coisa. Apresentei essa CPI, sou autor dela, junto com o vereador Marcelo Silva, junto com o vereador Major Jaime e o vereador Paulo Gaspar. Toda a nossa assessoria jurídica, ela desenhou essa CPI na melhor intenção, que é cumprir a nossa prerrogativa de fiscalizar. Nós temos um único objetivo com a CPI, que é investigar todos os contratos do Legislativo, e não só, né? A gente perdeu o contato com o vereador Nelson Osseri. Lembrando que a gente entrou aí em contato com o vereador que está na estrada. Este que é objeto da investigação. A situação do presidente ela é muito delicada, é grave, né, e merece uma resposta da Câmara. Como uma investigação séria, até porque mais pessoas podem estar envolvidas e isso é obrigação da CPI apurar e doa quem doer, né? Então quero deixar isso também muito claro para a população, que o nosso foco é cumprir a nossa maior prerrogativa, que é fiscalizar. Lembro do mandato passado, e você também recordou aqui, inúmeras CPIs foram apresentadas. Eu lembro da CPI da Saúde, CP do Camprev, CPI da Segurança. Apresentei inúmeras CPIs. Infelizmente, muitas não foram abertas. Mas essa, ela já tem indícios, já tem a própria fala do promotor, mostrando que existe a corrupção passiva, independente de ter sido concretizado ou não, é um crime, né? E isso precisa ser investigado pela Câmara Municipal. E eu pretendo fazer dessa CPI, Paradela, e todos os ouvintes da CBN, uma verdadeira lava-jato na Câmara de Campinas. Com ela aberta, só para vocês terem uma ideia, eu consigo, além de convocar todos os empresários, eu consigo fazer um pente fino, né, em todos os contratos, desde o cafezinho até a limpeza, que ficou por meses sem receber, o pessoal da limpeza, a questão dos veículos da Câmara Municipal, a questão dos contratos da empresa de segurança. A gente consegue fazer uma varredura, né, em todas essas situações de contratos, como também até de gestões passadas, né? Não é normal, por exemplo, a Câmara Municipal está em obra até agora. Então eu vou pedir quebra de sigilo bancário, né? Vou aproveitar também a oportunidade e agradecer, né, toda a coragem do vereador Marcelo Silva, do vereador Major Jaime, do vereador Paulo Gaspar, né, que juntos está mostrando que agora não é uma questão de esquerda e direita, né? Nós estamos mostrando para a população que é um escândalo de corrupção envolvendo a autoridade maior da Câmara Municipal, que é o presidente Zé Carlos. Então, isso é responsabilidade de todos os vereadores.
inclusive dos amigos do Zé Carlos, né? Os vereadores mais próximos, que têm mais liberdade com ele. Eles também precisam assinar para podermos, assim, fazer uma fiscalização severa, né? E passar esse pente fino, instalar essa lava-jato dentro da Câmara Municipal de Campinas. Vereador Nelson Osseri, o senhor citou aí todo esse preâmbulo, trazendo as informações sobre essa possível CPI ou SEI na Câmara de Campinas. E o senhor citou as 4 pessoas, os 4 vereadores que já assinaram. De lá para cá, de ontem para cá, alguém já participou mais ou ainda está tendo muita exigência para participar de uma comissão como essa que há tanto tempo não é instalada aqui na Câmara da cidade? É natural, né, que os vereadores eles tenham assim toda uma preocupação em assinar uma CPI, né, porque eles querem sempre algo mais, né, nada do que o Ministério Público já está mostrando, para muitos ali acaba sendo pouco, né, mas eu acho que a fala do promotor já é o suficiente para uma CPI, já é o suficiente para o afastamento do presidente da Câmara, para que ele possa se defender, se preocupar, já está atolado em rachadinha, já está atolado com o inquérito, né, da rachadinha que já foi aberto, já está atolado nessa questão agora da corrupção passiva. Então, assim, vai se defender, se afasta da presidência. Como bem dito aqui, o próprio Dr. Ralph Teutzmann pediu para que ele fizesse aí um lockdown não, né, ficasse em casa. Né? Então, eu acho que é importante isso. Ele se preocupar realmente com a defesa dele. Né? É um assunto grave, eu não vejo problema nisso. O afastamento dele. Agora, o que nós estamos tentando é fazer com que a imprensa ela continue nessa pegada, divulgando, e eu tenho absoluta certeza que os áudios vão vir à tona. Não tem como. E isso vai potencializar os vereadores a assinarem a CPI. Mas eu acho que não tem a necessidade de esperar o áudio vir à tona. Eu acho que a palavra do promotor, do Ministério Público, mostrando que já existe corrupção passiva, né, pedido de propina, independente de estar concretizado ou não, já é motivo para os vereadores da esquerda, da direita, do centro, os amigos do presidente, assinarem e fazermos assim a fiscalização. Ponto. É prerrogativa do vereador, é obrigação do vereador. Nós não estamos fazendo nada demais. Ninguém tem que ser parabenizado por abrir uma CPI. Nós temos simplesmente que fazer o nosso trabalho. E, vereador, só para a gente finalizar, porque o senhor fala em CPI, essa é uma comissão que vai investigar, trazer detalhes, documentos, depoimentos e segue, né, seu trâmite, ela tem um tempo. Aí tem um afastamento, né? Porque tem uma abertura de uma CPI que se afasta o presidente. Seria um outro mecanismo que poderia ter sido também apresentado, ou vai ser ainda apresentado. No momento se espera um afastamento até de maneira espontânea do presidente da Câmara, Zé Carlos. Se isso não acontecer, esse mecanismo de pedido de afastamento do cargo do presidente, isso vai ser pedido os vereadores independentes, oposição, o que quiser, mas nesse momento, por causa disso, isso vai ser pedido? Nós estamos aguardando de forma voluntária o presidente se manifestar e pedir o afastamento, que eu não vejo problema nenhum em pedir o afastamento. É público tudo o que está acontecendo. Então ele tem que se preocupar única e exclusivamente com a defesa dele. É corrupção passiva? Vá se defender, se afasta do cargo. Não dá para você ser presidente de uma Câmara, de uma metrópole, de uma cidade como Campinas, né, com duas situações bem delicadas, que é a corrupção passiva e a rachadinha. É um inquérito aberto. Então, vá se defender, se preocupe única e exclusivamente com isso. Agora, caso ele não se afaste de forma espontânea, mesmo com uma CPI aberta, aí sim, vai potencializar o que a Câmara pediu o afastamento. Eu, Marcelo Silva, com toda absoluta certeza, iremos pedir o afastamento. E se o afastamento também não ocorrer, CPI não for aberta, me desculpa, mas aí nós vamos partir para uma comissão processante, que eu acho que por muito menos eu recebi uma comissão processante que foi aberta, foi instaurada, e o caso do vereador Zé Carlos é um caso que tem indícios, tem a fala do Ministério Público mostrando que existe a corrupção passiva. Então, por muito menos abriram contra a minha pessoa, porque não podem abrir contra o presidente? Ninguém é mais vereador do que o outro. Então, eu acho que o que tem que colocar na balança é realmente o crime cometido, e a investigação precisa ser realizada pelos vereadores e dar uma resposta à população, que a Câmara não é lugar de esconder sujeira embaixo do tapete.
Vereador Nelson Osseri, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, trazendo esses detalhes aqui pra gente. Muito bom dia, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, Paradela, e vou fazer agora um pedido ao Ministério Público para que me encaminhe esses áudios, né, como autor da CPI, que eu tenha acesso a esses áudios e poder assim divulgar não só para toda a imprensa, como também para os vereadores. Muito obrigado, tá aí. Vereador Nelson Osseri, um dos autores aí desse pedido de CPI, eu sei, essa investigação na Câmara de Campinas, ainda 4, né, assinaturas, precisa de 11 para que ela seja instaurada e toda definida para começar os trabalhos. 10h33. CBN, Central Brasileira de Notícias. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O lucro líquido da Caixa Econômica Federal encolheu 70% entre abril e junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os ganhos do banco somaram 1 bilhão e 800 milhões de reais no segundo trimestre. Em relação aos 3 meses anteriores, houve queda de 27%. O balanço divulgado hoje é referente aos últimos momentos da gestão de Pedro Guimarães. O executivo pediu demissão no início de julho, após ser acusado de assédio sexual por funcionárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Militar fazem a segunda fase de uma operação contra uma organização criminosa acusada de fraudar benefícios do INSS. São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. A Justiça também emitiu 2 ordens de prisão. Os alvos estão ligados ao mentor do esquema, Matheus Figueiredo Abud, preso na primeira etapa da ação. Pelo menos 150 pessoas tiveram recursos previdenciários roubados pela quadrilha e o prejuízo estimado chega a 2 milhões de reais. 77% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos por causa da preocupação com dados pessoais. A informação está numa pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Foram ouvidas mais de 2.500 pessoas. A Polícia Civil de Goiás começou a investigar uma professora filmada enquanto dizia que ser homossexual é impuro. A Defensoria Pública do Estado pediu a apuração da conduta de Maria Elisete Anjos. O delegado responsável pelo caso afirmou que a mulher deve responder pelo crime de homofobia.
A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,46%, com 114.233 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,12%, cotado a R$ 5,161. O euro vale R$ 5,238, baixa de 0,41%. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito.
E a participação da Thaís Azevedo mais uma vez aqui no CBN Campinas. Thaís, o que o motorista vai encontrando pelas ruas e avenidas de Campinas? Há problemas? Olha, Paradela, quem segue pela Barão de Itapura encontra lentidão na saída da rodoviária e mais à frente da rua Culto à Ciência até a rua Sacramento pelas duas pistas e também na chegada à Avenida Brasil por conta de excesso de veículos. A Avenida Brasil tem alguns pontos de lentidão sentido Vila Nova, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, o motorista perde tempo na chegada ao Balão do Timbó. A Avenida Andrade Neves tem lentidão somente ali na saída da Estação Cultura e mais à frente lá na chegada ao Balão do Castelo. Já quem segue no sentido centro encontra boas condições, motorista segue sem problemas. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou! DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. CBN Campinas. Apresentação: Flávio Paradela. São 10 horas e 44 minutos. Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira. Agora vamos falar sobre saúde, tá? Bom, o Enzo Orgnani já traz pra gente aqui no CBN Campinas essa abertura, enfim, finalmente, olha, depois de tanto tempo, a abertura dessa vacinação, a quarta dose, né, da Covid-19, a vacina para pessoas a partir de 35 anos aqui em Campinas. Um longo tempo, e o Enzo tem os detalhes pra gente, vai ser a partir de segunda. Muito bom dia, Enzo. Um bom dia para você, Paradela, um bom dia para todos os ouvintes. A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas anunciou que começa na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19, a segunda dose de reforço, em pessoas a partir de 35 anos que receberam a terceira dose há pelo menos 4 meses. A medida pode alcançar 95.487 pessoas. As vacinas estão disponíveis sem agendamento em 66 centros de saúde. Apenas o CS Boa Esperança não aplica a dose. Para receber o imunizante, é preciso apresentar documento com foto, CPF e a carteira de vacinação, se tiver. Os horários das salas de vacina dos centros de saúde podem ser encontrados na internet no endereço vacina.campinas.sp.gov.br. Paradela. Trazendo detalhes pra gente, depois de tanto tempo, finalmente, então, Campinas baixando essa faixa etária, está indo para 35 anos, a cobertura vacinal da quarta dose contra a Covid-19. Agora a participação é do André Berenguel. A gente sai de uma doença e volta a falar de uma antiga, né? Os números voltam a ser altíssimos aqui na cidade de Campinas, quando a gente fala sobre a contaminação de dengue. André Berenguel, muito bom dia. Bom dia, Flávio Paradela. O número de casos de dengue não para de aumentar em Campinas. Os novos dados divulgados pela Secretaria de Saúde nesta quarta-feira apontam 10.500 registros da doença este ano. Para se ter uma dimensão dos números, no ano passado todo foram contabilizados 2.338, ou seja, uma alta de 349%. Campinas também registra alta no número de mortes, passando de 1 em 2021 para 4 até agora. Os 10.500 casos confirmados de dengue este ano já representam o quinto maior número registrado desde 1998. Só nos últimos 2 meses foram quase 2.000 novos casos. A pior epidemia registrada em Campinas ocorreu em 2015, com 65.634 casos confirmados da doença e 22 mortes. Já em 2014, a cidade contabilizou 42.109 pessoas infectadas pelo vírus e 10 pessoas morreram de dengue. Em 2019, Campinas registrou a terceira maior epidemia da história, encerrando o ano com 26.310 casos confirmados de dengue e 5 mortes provocadas pela doença. Neste ano, a região noroeste, onde fica a região do Campo Grande, ainda é a que tem a maior incidência de casos.
São 1.245 para cada 100 mil habitantes. Depois vem a região norte, onde fica o distrito de Sousas e também a região do Gargantilha, com 1.001 casos para cada 100 mil habitantes. A sudoeste, na região do Ouro Verde, a leste, na região do distrito de Barão Geraldo e Nova Aparecida, e a sul, na saída para Valinhos e também o Jardim São José. Essas regiões vêm na sequência com o número de casos registrados. Paradela. Muito obrigado pela participação, tá aí o André Berenguel, casos ultrapassando já 10 mil confirmados em Campinas. Impressionante, voltamos aos velhos problemas aqui sobre a dengue. 10h48. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN, tempo e temperatura. – 10h51. Olha, o programa foi até as 10h51 hoje. Impressionante. E tem previsão do tempo. E essa semana a previsão tá um desafio espetacular. Você tinha falado lá que a chuva só era a partir de hoje. Eis que choveu ontem. Fechou o tempo. Tempo nublado. E assim, não foi só uma chuvinha, não ficou, ela perdurou até um certo período. Foi da tarde até a noite. Mas não me explica, o que aconteceu? Me explica. Você falou, isso não estava previsto. Beleza, tá previsto, mas tem que ter alguma explicação para isso. A explicação para isso, Paradela, é o seguinte.
a frente fria que está chegando de fato aqui à região de Campinas, ela estava concentrada ali na divisa entre o Paraná e São Paulo. Inclusive provocou ventos fortes lá no norte do Paraná, até aqui no sul de São Paulo. Aí um pouco desses ventos fortes trouxeram algumas nuvens de chuva para cá, mas não é a chegada da frente fria propriamente dita. Essas nuvens vieram de Alegre, sabe? Desgarraram do bando. Tava ali na frente, bateu o vento, ela foi um pouco mais rapidinho. Impulsionou. Bonito, tipo ovelha desgarrada, sabe? Mais ou menos isso. Aí foi por isso. Mas a chuva não foi nem volumosa. Não chegou a 1 milímetro, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Agora, nesse momento... Ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando. Bem imprevisto na previsão do tempo. E por isso que todo mundo fala que é só previsão, né? Porque se fosse certo, seria precisão do tempo. Nada mais previsto que o imprevisto. Nada mais previsto que o imprevisto, exatamente. Hoje, sim, aí vem a frente fria de forma efetiva para nossa região, derrubando temperaturas e causando chuvas mais intensas, tá? Podendo chegar aí a 10, 16 milímetros, dependendo da localidade. Agora lá fora tá sol. Tem muitas nuvens no céu, só que o sol está aparecendo. Tanto que, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, nós estamos com 27 graus lá fora. Lá fora tá quente, por incrível que pareça, tá quente. Mas a tendência é que durante a tarde esse cenário mude, tá? Podendo ter pancadas de chuva a partir especialmente do fim da noite e começo da madrugada. Temperaturas, gente, podem chegar a 12 graus. 12 graus. Muito frio, portanto, e uma queda muito acentuada da temperatura. Por quê? Com esse calor que está fazendo agora, e os termômetros podem chegar até 31 graus, dependendo da região, a amplitude térmica é imensa e, consequência, a chuva acaba vindo um pouco mais forte, né? Aquela história, tipo chuva de verão, né? Que quando tem muito sol e a chuva acaba vindo em tempestade e tal, não significa que vai ter tempestade, pelo menos hoje. Mas a chuva vai vir e a temperatura vai despencar bastante, então cuidado com isso. É mais a temperatura caindo do que é propriamente assim. Exato. Uma chuva, como você disse, 16 milímetros, se fosse tudo concentrado em um determinado momento, é complicado. Sim, mas se mas for ao longo do dia, vai ser espalhado. Só uma atenção que todos nós precisamos ter é com a velocidade do vento, tá? E até por isso também que a temperatura cai. Durante a tarde, mais lá pro meio da tarde, finalzinho da tarde, há chance de ventos de até 60 km por hora aqui na cidade de Campinas. Aliás, não só na cidade de Campinas, mas também em toda a nossa região. Então, atenção nesse ponto, atenção nesse sentido, porque potencial para estrago sempre tem, sim, podendo chegar a 60 km por hora. Amanhã chove praticamente o dia inteiro, tá? Vai variando de mais forte a mais fraco, pode até aparecer o sol, mas bem pouquinho, e os termômetros ficam na casa ali dos 15 graus. Já é a frente fria atuando. Aí já chegou mesmo. Aí já chegou. E aí pro final de semana, aquela expectativa de que não há necessidade do uso do copo Stanley. A não ser que você queira deixar ele ali pra ser gelado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Okay. Por quê? Sábado com previsão de 16 graus de máxima e domingo com 21 de máxima. É uma frente fria até que curta, né? Uma frente fria curta, ela é um pouco ela é curta, mas é um pouco maior do que a da semana passada. É curta e intensa. Porque na segunda-feira ainda vai ficar com um tempo ameno. Tá? A partir de terça é que a temperatura começa a subir. Eu vi que é a última do inverno. É a última do inverno, porque daqui a pouco tá chegando a primavera. Então tá bom. Então aí, Felipe Pereira, a previsão do tempo, sensacional, finalmente, rapaz! E na previsão, teremos previsão amanhã. Sim. Aí pra outra semana já não digo nada. Valeu, Felipe! Tchau! Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Placar CBN. E voltando a essa normalidade, Carlos Cabela fazendo essa prévia para o CBN Esportes Campinas, primeira edição, que hoje tem a partir das 11h30. Exatamente. Aliás, a partir das 11h30 no CBN Esportes, primeira edição, a gente vai falar muito sobre o Derby 204, que acontece no próximo sábado, 11 da manhã. Procura de ingresso bastante grande, continua essa procura de ingresso agora. O pessoal do sócio torcedor, também a garotada, né, que quer acessar, quer assistir ao jogo gratuitamente, vai lá fazer as trocas de ingressos até amanhã à tarde. Aliás, até hoje à tarde, porque amanhã os ingressos que sobrarem voltam para as bilheterias do Moisés Lucarelli para serem vendidos. Do lado ponte pretano, a dúvida do técnico Hélio dos Anjos é no ataque, né? O Everton, que teve aquela contusão grave, passou por cirurgia, é a única vaga na equipe da Ponte Preta que pelo menos estamos imaginando que o Hélio dos Anjos vai mexer, não é? O Fábio Sanches volta para a equipe. Em relação ao último jogo, são 3 mudanças que podem acontecer. A volta do Fábio Sanches e do Amaral no meio campo. E no ataque, provavelmente, Fecim ou Nicolas são as 2 opções do Hélio dos Anjos. Pelo menos é o que nós imaginamos. Tudo fechado, a gente não consegue ver treino, então tá dessa maneira. Do lado do Guarani, o Mozart Santos acho que tem um pouco um número maior de dúvidas para o confronto. O Guarani vem de mudanças, vem de contratações, jogadores que chegaram e ainda não estrearam, então pode acontecer que estreiem durante a partida ou até mesmo começar jogando contra a Ponte Preta no próximo sábado. Caso o Bruno Miranda, o centroavante boliviano que chegou, que seria o tal jogador de peso contratado pelo Guarani, mas tem que ver o cara jogando, né? De nome, o nome tem feito gols, mas vamos ver aqui no Brasil e no Guarani. O Gênison é titular, né? O Gênison é o titular, não tem como ser diferente. Ele entraria em uma outra vaga do ataque lá, estão falando até do Isaac. No lugar do Isaac, se o Giovanni Augusto deve jogar, eu acredito que jogue, né? Então o Isaac saia. Lugar do Iago que não vingou. Vamos lá, se colocar 10 tá bom, viu? Não precisa ter 11 não. Se for pro seu Iago... Agora foi corneta, hein? Você nunca foi corneta? Não, mas olha, tem uns que merecem. Nunca foi corneta. Mas às 11h30 da manhã, o Júlio Nascimento vai trazer mais detalhes sobre esse Derby 204 do sabadão. Então tá bom, tá aí Carlos Cabela trazendo todos esses detalhes, fazendo essa prévia. Estranhei, viu? Você cornetando, normalmente não acontece. Não, mas nossa, o Iago tá merecendo. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro vota hoje o pedido de cassação contra o vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por causa da suspeita de assédio moral e sexual. A Comissão de Justiça e Redação rejeitou ontem o recurso apresentado pelo vereador contra o relatório que pede a cassação. Gabriel Monteiro é investigado por filmar uma relação sexual com uma menor de 15 anos e por expor crianças em situação de vulnerabilidade. A média móvel de casos de Covid-19 está no patamar mais baixo desde o dia 26 de maio. Em uma semana, foram 17.930 diagnósticos diários. O número representa a queda de 40% em relação aos dados de 14 dias atrás. Desde o começo da pandemia no país, em fevereiro de 2020, o total de infectados chega a 34.221.000. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa.
9 trabalhadores presos desde a manhã de ontem nos escombros de uma mina de carvão ilegal que desabou na Colômbia foram resgatados. Segundo a Agência Nacional de Mineração, todos estão bem. A atriz Anne Hatch morreu em consequência da inalação de fumaça e queimaduras. É o que mostra um documento do Departamento Médico Legal de Los Angeles. A informação foi divulgada pelo site da revista People. No último dia 5, a artista bateu o carro contra uma casa e o veículo pegou fogo. A atriz foi socorrida, mas morreu depois de ficar internada por uma semana. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. São 11h03. A gente falou bastante aqui sobre a situação da Câmara de Campinas, né? A investigação que atinge o presidente da Câmara, Zé Carlos, mas hoje acontece uma outra investigação, algo gravíssimo lá na cidade de Hortolândia, né? O Felipe Pereira que já trouxe alguns detalhes e a Celina Silveira que está lá em Hortolândia. Celina, muito bom dia, trazendo detalhes dessas prisões de vereadores. Vamos lá então, vamos tentar refazer essa conexão aqui com a Celina Silveira, ela que está lá em Hortolândia, para trazer esses detalhes aqui para a gente. São 11h04. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Ações do... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Vamos lá, direto para Hortolândia, agora sim a participação da Celina Silveira com essas informações das prisões dos vereadores na cidade. Muito bom dia, Celina. Bom dia, Paradela. 2 vereadores e um possível funcionário comissionado da Prefeitura de Hortolândia foram detidos na manhã desta quinta-feira na cidade. Eles são suspeitos de praticar a rachadinha na Câmara de Vereadores, esquema em que parte de salários dos assessores são dados para os próprios vereadores. O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Piracicaba cumpriu os mandados de prisão a pedido da 3ª Promotoria de Justiça de Hortolândia. Os vereadores Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB, foram os alvos da operação. O 3º preso é Isaac Santos Souza, que foi gerente do Centro Poliesportivo Nelson Cancian em 2017. Ele teria cargo comissionado na Secretaria de Inclusão. A CBN aguarda posicionamento da Prefeitura de Hortolândia sobre essa informação. Segundo a advogada Raquel Salles, Souza atuou como voluntário na ONG que era comandada por Márcia, mas ele não tinha nenhuma relação com o gabinete da vereadora. O Ministério Público... Eles foram surpreendidos hoje com essa situação e não houve sequer momento de apresentação. Tivesse ele sido convocado pelo Ministério Público para poder se defender, dar a sua versão sobre os fatos, com toda certeza ele já teria fornecido essa documentação. E essa prisão é temporária, preventiva? É uma prisão preventiva. E segundo a operação da reportagem na defesa da vereadora, que é conhecida na cidade pela luta da causa animal. O trio vai permanecer preso até a audiência de custódia, que está prevista para sexta-feira. Os advogados, porém, tentam pedir a antecipação desse processo. Os 2 vereadores e o assessor, o suposto assessor da vereadora Márcia, eles saíram agora há pouco aqui da Delegacia de Polícia de Hortolândia, foram para o IML, onde vão passar por exames, e depois devem retornar à delegacia, onde vão ficar presos até a audiência de custódia e até que seja decidido se eles vão ficar em liberdade ou se irão para uma cadeia pública. A CBN tentou contato com a Câmara de Vereadores de Hortolândia, mas até o momento não tivemos retorno para dela. Ok, muito obrigado, Celina Silveira. Sonora, esse áudio, né? É o advogado Ralph Tortman Filho, também atendendo o pessoal lá em Hortolândia, esses vereadores que foram detidos nesta manhã lá na cidade sobre esse esquema. Bom, Prefeitura de Hortolândia informou agora há pouco que ainda não foi notificada pelas autoridades e está à disposição dos órgãos de investigação para prestar, quaisquer esclarecimentos a respeito do caso. A produção da CBN pediu informações sobre o Isaac, mas a Prefeitura não quis responder. Estradas. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos lá, Thaís Azevedo. Paradela, quem segue pela rodovia Dom Pedro encontra trânsito intenso, sentido rodovia Anhanguera, ali no quilômetro 115, na altura do Nova Suíça, até mais à frente no quilômetro 122. Ali na chegada à rodovia dos agricultores, que vai até o quilômetro 126 por conta de obras que estão sendo realizadas nesses 2 trechos. No sentido Jacareí, são boas as condições. A rodovia Professor Zeferino Vaz tem excesso de veículos sentido Campinas, Jardim Salo, até a rodovia Dom Pedro, também por conta de obras no local. Já no sentido Paulínia, o trânsito está fluindo bem. Pelo Anuviário Magalhães Teixeira, motorista reduz a velocidade sentido rodovia Miguel Melhado, ali na altura do Gramado, também por conta de obras no local. Já no sentido rodovia Dom Pedro, o trânsito tranquilo. Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Thaís. Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Painel do Emprego. Vamos lá então, Marco Guarizo trazendo as informações aqui pra gente. Muito bom dia, Guarizo. Bom dia, Paradela. O CEPAT de Campinas oferece hoje 258 vagas de emprego aqui na região. Tem pagamento por hora, tem salário mínimo e tem salário que pode chegar até R$ 3.800. Campinas são 30 vagas para atendente de loja, 50 para operador de telemarketing, essas também tem em Hortolândia, e o salário para esses dois cargos pode chegar a R$ 1.500. Também em Campinas segue a contratação de 15 vagas, para o preenchimento de 15 vagas para orientador de estacionamento em supermercado, salário de R$ 1.200. Também tem 15 vagas para vendedor disponíveis em toda a região por R$ 1.300 de salário. O CEPAT de Campinas oferece ainda 20 vagas para metalúrgicos em Valinhos. R$ 2.100 o salário. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. E também em Valinhos, mas aí no PAT da cidade, são 96 vagas, sendo 11 para técnicos de enfermagem com atendimento residencial e 9 para enfermeiros. Estão disponíveis ainda 6 vagas para operador de caixa. Os interessados devem se candidatar e também conhecer as vagas por meio do WhatsApp 6849-7187. Flávio Paradela. Ok, muito obrigado, Guarizo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Conexão Regional. E trazendo as informações no âmbito regional, começando lá por Limeira, Carlos Gomide, que já está preparado para trazer essas informações aqui para a gente, né? Gomide, a investigação de venda irregular de lotes. O que está acontecendo aí na cidade, Gomide? Muito bom dia. Oi, Paradela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a programação da CBN. Pois é, ontem o Ministério Público determinou que diversos órgãos estadual e municipal fizesse uma fiscalização em uma fazenda que foi adquirida faz questão de 4 anos por uma associação que prometeu vender lotes a preços mais baixos para a construção de moradias populares, mas de acordo com o Ministério Público não há autorizações nem da CETESB nem da Prefeitura Municipal para a construção desses lotes. E que esses lotes estariam sendo vendidos de forma irregular também pela internet, pelas redes sociais. O que chama a atenção é de que no lançamento da compra dessa fazenda, que inclusive houve uma festa, o prefeito esteve no local, participou e declarou apoio. Aliás, o responsável por essa associação que cuida dessa fazenda é um vereador aqui da cidade de Limeira, que inclusive já teve problemas com a justiça com relação a outros loteamentos aqui em Limeira. Com relação à ação de ontem, nada foi constatado no local. A fazenda, apenas uma casa mais antiga construída no meio da sede da fazenda, e o resto foi destruído. A impressão que se dá é que ali seriam construídos lotes, mas que por enquanto nada foi constatado, não havia máquina, não havia construção, não havia nada naquele local. Polícia Civil, Ministério Público continua investigando essa situação. Que chama a atenção é de que esse vereador está envolvido também na CPI do IPTU, ou seja, um vereador na mira do Ministério Público investigando um outro esquema que aconteceu dentro da prefeitura, que a gente também tem acompanhado aqui na CBN, viu, Paradela? Tá aí, historinha estranhíssima, hein? Bem estranha, ainda mais com a participação do prefeito lá, praticamente incentivando, e agora a suspeita de venda irregular de lotes. Cada coisa. Não é que surpreende também, né, Gomide? Não surpreende mais nada do que acontece nesse país. Obrigado, viu, Gomide? Tenha um bom dia aí, Limeira. Abraço, até amanhã, Paradela. Até amanhã. Vamos agora para Piracicaba, o Rafael Fioravante, que traz para a gente também detalhes sobre os servidores, né? O reajuste dos servidores da cidade. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes daqui da CBN.
A Prefeitura daqui de Piracicaba protocolou ontem 2 projetos de lei na Câmara de Vereadores. Eles tratam do reajuste de 3,17% no salário dos servidores e do novo piso dos agentes comunitários de saúde. Composição salarial de 3,17% vale para servidores da Prefeitura, autarquias e da Câmara, com retroativo contando a partir do dia 1º de julho. A proposta foi aceita em julho após uma assembleia. A proposta reajusta de acordo com a inflação acumulada nos últimos 2 anos, sendo 14,04% em 2022, além de 3,17% em julho de 2023 e 3,16% em março de 2024. Em abril, os servidores aqui da cidade chegaram a entrar em greve, porém tiveram que retornar ao trabalho dias depois por determinação da Justiça. O impasse foi levado a uma audiência, porém as partes não chegaram a um acordo. Além do projeto referente ao reajuste, a Prefeitura também protocolou um projeto solicitando alteração na referência salarial dos agentes comunitários de saúde. O PL solicita alteração das leis que atualmente regulamentam o salário desses profissionais, a fim de adequá-los ao piso fixado por uma emenda constitucional. Atualmente, a Prefeitura tem 223 agentes comunitários de saúde. É com você, Paradela. Ok, muito obrigado pela participação, Rafael Fioravante. As informações de Americana, infelizmente não conseguimos contato com o Vladimir Catarino nesta manhã, mas ele ia falar sobre a infestação de escorpiões no cemitério lá da cidade. Impressionante, a Prefeitura está fazendo até um alerta para essa infestação, né, dos escorpiões no cemitério Parque Gramado. Já na entrada, já foi afixada lá uma placa, né, para que as pessoas procurassem um pronto-socorro em caso de acidentes, pronto-socorro do Hospital Valdemar Tebaldi. Segundo a Prefeitura, mais de 11 mil escorpiões foram coletados no cemitério entre janeiro e julho deste ano. Ainda bem, sem registro de acidentes. No ano passado inteiro, 18.222 capturas de escorpião lá no cemitério Parque Gramado, em Americana. CBN, a rádio que toca notícia. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na tela. Oferecimento Cineplex. Se apaixone pela magia do cinema com a rede Cineplex. Nossa! Meu Deus! Que é isso, cara? Tá no controle? Não tá sentindo uma raiva avassaladora? Não, eu tô sentindo uma raiva normal! Você reverte de volta à forma de Jen quando dorme. Essa buzina era mesmo necessária? Pra comédia, com certeza. Uma semana com destaque para o streaming. A Disney Plus tem a estreia de mais uma produção do mundo Marvel, com a chegada ao universo da prima do incrível Hulk. Em Mulher Hulk, defensora de heróis. Ser um Hulk exige equilíbrio. Jennifer Walters, papel de Tatiana Maslany, é uma advogada bem-sucedida que vive uma vida comum e tranquila, até sofrer um grave acidente. Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue do primo, o cientista e super-herói Bruce Banner, novamente vivido por Mark Ruffalo. Mas nesse procedimento, ele acaba transferindo também o DNA do Hulk para Jennifer. Mais e mais super-humanos excêntricos estão se rebelando. A partir disso, a vida muda completamente, enquanto ela se transforma na versão feminina da criatura verde.
A série tem a pegada dos quadrinhos, quebrando a quarta parede, e a introdução ou incorporação, né, do Demolidor de Charlie Cox, da série da Netflix ao universo. Tô defendendo Emil Blonsky. É porque elas pensam, ai, aquela garota verde. Outra estreia espetacular é a volta ao mundo de Westeros. O universo de Game of Thrones está de volta em uma série original da HBO Max. A superprodução chega no domingo à plataforma. Baseada no livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin, A Casa do Dragão é um spin-off de Game of Thrones, que narra a história de conquista de terras em Westeros. Situada mais de 200 anos antes dos eventos da série original, acompanhamos então a guerra civil que acontece pelo trono. Como descrito em Game of Thrones, no tempo em que a família Targaryen dominava os 7 reinos, a casa era conhecida pelos imponentes dragões, que assim como a família, acabaram praticamente extintos após o conflito interno. Bom, estas são as dicas do Na Tela. Divirta-se. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. E saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Qual é o maior causador da obesidade mórbida em crianças? Vários fatores causam obesidade infantil, como fatores genéticos e comportamentais, que atuam em vários contextos, como a família e a escola. Desde a alimentação materna na gestação, o aleitamento materno, a alimentação não saudável nos primeiros anos de vida e nos anos seguintes, a falta de atividade física, má qualidade do sono, muitas horas de tela e até fatores emocionais como mau relacionamento familiar ou bullying na escola podem interferir e causar obesidade infantil. Mas sem dúvida nenhuma, os maiores responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados. Durante a gestação, o ganho de peso excessivo pode desencadear a obesidade no filho? Uma má alimentação durante a gestação pode prejudicar não só a saúde materna, mas também acarretar uma alta taxa de obesidade na infância tardia. Portanto, estimular uma alimentação saudável durante o pré-natal é promover uma melhor qualidade de vida e o menor risco de doenças crônicas para toda a família. Mas, portanto, já na gravidez, a mãe deve se preocupar com o próprio peso, porque já na fase intrauterina, o ganho de peso excessivo materno, uma alimentação rica em calorias e alimentos ultraprocessados estão associados a ganho de peso na infância. E o aleitamento materno, doutora, é um aliado na prevenção da obesidade nas crianças? Por quê? E por quanto tempo é preciso manter o aleitamento? É sempre importante estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e o aleitamento materno complementar até os 2 anos, caso seja possível. E dentre tantos benefícios do leite materno, nos primeiros 2 anos de vida, o aleitamento materno é um grande aliado à prevenção da obesidade. Cada mês de amamentação materna está associado a uma redução de 4% no risco de desenvolvimento de excesso de peso nessa criança. Então, a amamentação provê ao bebê uma alimentação com composição nutricional adequada, até porque durante a mamada, quem controla a quantidade de leite ingerido é o próprio bebê. Portanto, desde o comecinho da vida, ele já desenvolve um melhor autocontrole dos consumos dos alimentos. Qual a alimentação deve ser oferecida e qual deve ser evitada para prevenir a obesidade mórbida em crianças? Antigamente, tudo era mais simples e a alimentação de todas as pessoas era com base mais natural e saudável, com muito mais frutas, verduras e legumes. Com o passar dos anos, houve uma drástica mudança nos comportamentos alimentares das casas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aí as crianças passaram a ter contato com alimentos industrializados e hipercalóricos e se afastaram das frutas e de outros alimentos saudáveis.
Com o consumo exagerado de gordura e açúcares, há uma mudança na produção de hormônios ligado ao prazer, como a dopamina. E dessa forma, começa um processo de compulsão alimentar. É como se fosse um vício mesmo. Sendo assim, uma alimentação equilibrada e rica em frutas, verduras, legumes deve ser sempre priorizada, principalmente durante a infância e adolescência. Além de diminuir frituras e alimentos gordurosos para garantir uma alimentação mais balanceada, é importante ressaltar que proibir totalmente os alimentos com alto teor calórico e baixo valor nutricional, como salgadinhos, por exemplo, pode limitar uma adesão ao tratamento. Então, o melhor seria diminuir e colocar porções bem pequenas em dias estabelecidos. Estabelecer horários para refeições é super importante, assim como um tempo adequado, mastigação adequada dessa alimentação. E seria bom, pelo menos uma que seja, refeição principal do dia, que seja feita com os pais para dar um exemplo. E claro, uma refeição à mesa, num ambiente tranquilo, sem barulho e sem TV, sem celular também. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Rain para o CBN Saúde. Trânsito. Olá, Thaís, trazendo informações aqui para esse motorista que parte, né? Indo para o emprego, saindo do emprego, indo para o almoço, e aí? Olha, Paradela, pela Avenida Imperatriz Leopoldina, tem excesso de veículos sentido Taquaral, da rua Dona Esther Nogueira até a rua Carolina Florence. No sentido Guanabara, motorista perde tempo somente ali na saída da Praça Nossa Senhora das Graças. A Avenida Doutor Teodureto de Almeida Camargo tem lentidão somente na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. Já no sentido Taquaral, o motorista segue sem problemas. A Avenida Luiz Ismânio tem pistas livres sentido Castelo e sentido Avenida Brasil. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem boas condições em todo o entorno do Parque Taquaral. Paradela. Ok, muito obrigado, Thaís Azevedo, e até amanhã. Até amanhã, Paradela. Defenda o seu cachorrinho do ataque de pulgas e carrapatos sem perder tempo. NexGard é um delicioso tablete sabor carne e o seu amigão vai adorar e ficar protegido durante todo o mês. Experimente! 11h30, chegamos até aqui. Finalmente, durante esta semana, CBN Campinas então termina. Vem logo mais, finalmente também, o CBN Esportes Campinas, primeira edição, Carlos Cabela, que já tem aí todos os detalhes, toda essa repercussão, o derby, Copa do Brasil, sensacional. Então, fico por aqui, até amanhã às 9h30, também às 11h30. CBN Campinas. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Consórcio com especialista, Grupo JS Chevrolet, 3255-7535. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A Polícia Federal faz uma operação contra uma quadrilha acusada de fraudes em benefícios do INSS. A ação é realizada no Distrito Federal, em Goiás, na Bahia e em Alagoas. Segundo a investigação, um perito federal falsificava dados e atestados médicos para conseguir benefícios para ele e pessoas próximas, como familiares. A Justiça bloqueou mais de R$1 milhão da conta do suspeito.
Beneficiários do Auxílio Brasil com número de identificação social terminado em 8 estão recebendo hoje a parcela de agosto e o Vale Gás. Os pagamentos prosseguem até o próximo dia 22. Nesse mês, o auxílio teve investimento superior a 12 bilhões de reais. A ajuda inclui benefícios complementares como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, que são pagos de acordo com o perfil das famílias. O Amazonas é o estado que registrou mais assassinatos de indígenas em 2021. A informação está no relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário. De acordo com um documento, foram 38 mortes violentas no Amazonas no ano passado. Mato Grosso do Sul teve 35 assassinatos e Roraima, 32. As pessoas que tiveram Covid-19 correm risco elevado de desenvolver problemas neurológicos e psiquiátricos por até 2 anos após a infecção. É o que revela uma pesquisa da Universidade de Oxford. Entre os problemas verificados estão a psicose, demência e convulsões. Indivíduos com mais de 65 anos apresentaram um risco ainda maior de desenvolver algum transtorno. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: carro novo é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia, de volta com a primeira edição do CBN Esportes, aqui da CBN Campinas, são 11h34. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados e conectados aqui acompanhando essa primeira edição. Vamos falar de esporte, tem muito esporte, principalmente derby daqui a pouquinho. Mas agora, vamos já rapidamente por um giro pelos clubes de São Paulo. Yuri Alberto marcou 3 vezes e o Corinthians goleou o Atlético Goianiense por 4-1 na Neoquímica Arena para avançar na Copa do Brasil. O alvinegro entrou em campo pressionado após derrota no jogo de ida por 2-0. O Corinthians terá pela frente o Fluminense na semifinal. O São Paulo tenta sua classificação hoje no Independência contra o América a partir das 9 horas. O tricolor terá o retorno do goleiro Jandrei. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0. Quem passar terá pela frente o Flamengo na Copa do Brasil. O atacante Soteldo disse ter recusado propostas de outros times para retornar ao Santos. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou ao GE. Globo que jamais irá vender um jogador sem entrar em um acordo com o técnico Abel Ferreira. Pois é. Ontem o Corinthians se deu bem, classificou a próxima fase da Copa do Brasil. Hoje tem São Paulo que vai até o Independência tentar aí manter a vantagem. Carlão de Freitas, bom dia. É Copa do Brasil e o Flamengo, que golaço do Pedro, hein? Verdade, Cabela. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte da Rádio CBN Esportes, primeira edição. Que golaço do Pedro, um gol para colocá-lo aí muito em evidência, um gol para colocá-lo na fileira de seleção brasileira, com certeza. Ontem membros da comissão técnica estavam lá na Arena da Baixada. Hoje tem o São Paulo, que eu considero como favorito diante do América Mineiro, apesar do América viver um grande momento no Brasileirão. E o Corinthians ontem fez prevalecer a sua melhor qualidade, a Neoquímica Arena, né? E isso tem um fator preponderante, quando a torcida está afim, quando a torcida pega no colo, e quase sempre ela está afim, o Corinthians consegue aí os seus objetivos, e o Yuri Alberto desencantou, marcando 3 gols. Eu acho que é o novo Corinthians a partir desta classificação à semifinal da Copa do Brasil. Toda a torcida corintiana espera por isso. Vamos para o intervalinho, a gente volta já já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha
futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Muito bem, chegamos com a Hora do Vôlei. Ele está aqui ao vivo hoje na Hora do Vôlei. Rafael Pio, bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia a todos do CBN Esportes. Houve uma polêmica muito grande porque o central, Léo, 20 anos, é uma promessa do voleibol nacional. Ele não havia sido convocado pelo Renan Dalzotto para a disputa do Campeonato Mundial que acontece na Eslovênia a partir do mês que vem. Só que o Lucão, ex-vôlei Renata, central, se machucou ontem durante um treinamento, uma torção no tornozelo. Provavelmente, ainda não está confirmado, mas provavelmente o Lucão fique fora da disputa do Mundial, ou pelo menos de algumas partidas. E aí, para delírio das torcedoras, principalmente do voleibol nacional, Léo foi convocado e nesse momento viaja para a França para se unir ao restante do elenco. Amanhã tem vôlei Renata aqui na CBN Campinas a partir das 6h30 da tarde, com imagem no youtube.com/esportecbn Campinas. Direto de Araçatuba. É, a CBN dando show de transmissão também no vôlei. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Muito bem, de volta agora com o CBN Esportes, primeira edição, para falar de derby. Aliás, todos os ingredientes para um grande clássico no sábado, às 11 horas da manhã, estão sendo colocados à mesa. Até a vitória do Criciúma ontem, para apimentar um pouquinho mais esse derby 204, que deixa ali o Operário longe da Ponte Preta e perto do Guarani para ser ultrapassado, não é, meu caro Júlio Nascimento? Bom dia para você. Exatamente, Cabela, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Mais do que nunca, esse clima de decisão, ares de final, como citaram os jogadores de Guarani e Ponte Preta nos últimos dias, é cada vez mais presente por conta das circunstâncias, né? O Guarani com a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento em caso de uma vitória no Moisés Zucarelli, e a Ponte Preta com a possibilidade de abrir, talvez, uma distância que permita a Ponte virar a chave dentro do campeonato e ter mais estabilidade na sequência da competição. Então, de fato, a vitória para os dois lados no sábado será de fundamental importância. E claro, né, Cabela, que um grande jogo merece também um grande público. Já temos a confirmação, pelo menos há 2 dias, que o derby será o maior público do futebol de Campinas em 2022. Superando o jogo contra o Vasco, mais de 8 mil torcedores estiveram presentes no Majestoso. Já temos 12.500 ingressos vendidos para o derby. A diretoria tem evitado falar em projeção, em números, mas tem muita gente confiante que pode ali bater ali a marca dos 15 mil torcedores. Hoje termina a data para cadastro das crianças até 12 anos e todos os torcedores que têm direito à gratuidade. E aí depois das 18 horas, a Ponte Preta vai fazer um balanço para entender a quantidade de ingressos disponíveis para liberar uma última carga na sexta-feira. Então, o torcedor da Ponte precisa ficar atento. Vamos informando aqui, claro, na programação. Mas amanhã teremos o último lote. Então, o torcedor que quiser comparecer no derby precisa ficar atento a isso, porque os bilhetes estão se esgotando. E tem um ponto que tem chamado a atenção. A Ponte tem feito, Cabelo, uma campanha de anticambismo, né? Então, o torcedor não pode aí, não deve comprar com cambistas, porque acaba prejudicando o clube também e atrapalhando essa organização para o derby de sábado de manhã, viu, Cabela? Sem dúvida nenhuma, é uma bela campanha aí contra o cambista, né? Que vai aí usufruir aí dos ingressos do jogo, né? Para se beneficiar aí. Agora, Carlão, eu estou em Campinas desde 2012, rapaz. 10 anos que eu estou em Campinas trabalhando aqui na comunicação esportiva de Campinas, na crônica esportiva de Campinas. Acho que é o jogo, tirando aquela semifinal, ou colocando, não sei se na igualdade de importância não, mas de agitação, desde que eu estou aqui, Carlão, eu acho que é o derby mais agitado, hein? Cabelo, até porque as equipes estão vivendo bons momentos, né? A Ponte Preta querendo confirmar realmente esta recuperação, como disse o Julião aí, de repente uma vitória no derby pode até mudar os planos da Ponte. Eu não digo nem acesso, porque eu acho praticamente impossível, mas começar também a vislumbrar a próxima temporada, que vai ser um desafio para a Ponte. E o Guarani, em vencendo o derby, sai da zona de rebaixamento, coloca a Ponte Preta numa situação que volta a ser, não tão complicada, mas volta a ser desconfortável, né? E podemos colocar também o Guarani naquele bloco das equipes que estão perto aí, ou equipes que estão próximas da recuperação. Então, é um derby com muitos ingredientes. O Guarani tem um tabu a ser quebrado, a Ponte Preta quer dar de presente para a torcida uma vitória, um resultado positivo. Dentro da competição existe toda essa situação de recuperação, de mudança de planos, de mudança de chave. Então, é um derby recheado de expectativa. Mais uma vez, eu não me canso, né, de falar, infelizmente, sem a torcida do Guarani, eu acho que um presente para